Quem está feliz com Jesus, diga um amém bem forte aí. Amém. Queridos, Romanos capítulo 12, texto bem conhecido. Durante o profético foi dito que Jesus rasgou o véu e nós temos livre acesso. No momento da oferta falou que o medo tem que ser destruído. E eu queria falar um pouco a respeito do átrio. O átrio é o lugar de sacrifício, o átrio é o lugar onde coisas precisam morrer. Romanos 12, versículo 1 diz e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Diga assim, sacrifício. Não, mais forte, diga assim, sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pai, esta tua palavra em nome do Senhor Jesus, nós queremos morrer no átrio, Pai. É necessário morrer no átrio para entrar no Santo dos Santos. Não queremos ter pressa para entrar no Santo dos Santos, ao contrário. A transformação começa no átrio. E nós queremos, ó Pai, sair daqui hoje com essa consciência e ter as nossas vidas completamente mudadas, em nome de Jesus. Amém? Se você concorda com essa oração, diga amém. Você já sentiu, já quis ser tanto usado por Deus? Você já teve aquela paixão, sabe aquela paixão de novo nascimento? Que você queria ser tanto usado por Deus que você não queria esperar. Às vezes o desejo era se lançar. Já sentiu que estava pronto para o lugar dos santos, mas Deus te mantém no átrio? E você fala para Deus, Deus, você não está entendendo, eu quero ir para o Santo dos Santos, mas Ele insiste em manter você no átrio. Eu li algo essa semana no livro Enraizados, que mexeu muito com o meu espírito. Benny Liebester perguntou a um pastor experiente, esse pastor estava ministrando na igreja dele, e no término da ministração da noite, ele pegou esse pastor e foi levar até o hotel onde esse pastor estava hospedado. E ele fez uma pergunta a esse pastor e perguntou: que conselho o senhor daria a jovens ministros? Sem hesitar, ele disse: é fácil. Eu diria que devem parar de querer correr para o santo lugar e levarem o tempo necessário para morrer no átrio. Isso mexeu muito comigo. A resposta desse pastor experiente carrega verdades espirituais e práticas que ecoam com experiência e discernimento. Quando ele diz, devem parar de correr para o santo lugar e levarem o tempo necessário para morrer no ato, ele está dizendo, antes de operar no santo lugar, onde há unção, autoridade, revelação, influência, é preciso morrer no átrio. Todos querem ir para o Santo dos Santos, porque lá tem revelação, lá tem autoridade, lá tem experiência. Mas é necessário morrer. Diga para a pessoa do seu lado, antes de operar no santo lugar, onde há unção, autoridade, revelação e influência, é necessário morrer no átrio. Vamos entender o tabernáculo. O tabernáculo era formado por duas partes, a parte externa e a parte interna. Nas três lugares, o átrio, que era a parte externa, o lugar santo, que estava na parte interna, e o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, que ficava também na parte interna. A parte externa, átrio, era o lugar onde o sacerdote apresentava as ofertas pelo pecado. É onde havia o sacrifício, o lugar para o preparo. O átrio era onde o sangue era derramado, representando o que Jesus fez ali na cruz.
onde o pecado era confessado, era no átrio que o pecado era confessado, não era no Santo dos Santos. Onde a carne era consumida sobre o altar de bronze, porque no átrio tinha um altar de bronze. A parte interna, o lugar santo e o Santo dos Santos, era o lugar onde o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava. Purificados e trajados com as vestes sacerdotais, ele ali pegava o incenso, ele ia passar o incenso e ia fazer orações pelo povo. Ali não era apresentado pecados, ali eram orações. Ali estava a arca da aliança com o propiciatório, em cima dela, os 2 querubins. Ali estava uma mesa, 10 cortinas, e uma vez por ano o sacerdote entrava naquele lugar. Átrio é lugar de morte e transformação. No tabernáculo, o átrio era o primeiro espaço. O primeiro espaço que você entrava era o átrio. Ali a carne era consumida. Você precisa entender que também o nosso eu precisa ser consumido antes de termos algo para oferecer no santo lugar. O nosso eu, as nossas vontades precisam ser consumidas. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que ele passou pelo átrio, e quando você passa pelo seu átrio, o seu eu tem que morrer, você tem que morrer, não pode haver mais você, só tem que haver Jesus em você. Por isso que a palavra diz, Cristo em nós é a esperança da glória, não mais vivo eu. O átrio é o lugar do confronto do eu, da exposição. O átrio é o lugar do arrependimento. O átrio é o lugar onde é que você coloca a cara no chão e fala, Senhor, é Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. No átrio você chega e fala, Senhor, existe coisas que eu ainda nem, lembra-me das coisas que me estão encobertas. Existem coisas dentro de você que estão encobertas, que talvez ainda não foram confessadas, e aí lá no átrio onde você fala, Senhor, mostra quem eu sou, Senhor, às vezes eu estou achando que eu sou a Coca-Cola do deserto, eu não sou nada. Precisa haver quebrantamento, precisa haver mudança, precisa ter transformação para que eu possa entrar no Santo dos Santos. Na nova aliança, o átrio simboliza para nós o chamado a oferecer as nossas vidas em sacrifício vivo. Não é mais um animal que é oferecido, mas somos nós. Sacrifício vivo, agradável, santo, e renovar a nossa mente para entender a vontade de Deus na nossa vida. Átrio representa entrega total das nossas vidas a Deus. Átrio representa santificação. Átrio representa a renovação do nosso caráter. No átrio tem que ter uma mudança completa. No átrio tem que entrar Jacó e tem que sair Israel. Uma transformação completa. Porque a morte da carne, a morte das motivações erradas. Quantas pessoas que estão servindo a Deus, querendo entrar no Santo dos Santos com a motivação errada. Essa motivação tem que morrer. Esse eu tem que morrer. Você tem que morrer. João Batista falou, importa que ele cresça e eu diminua. Não é mais o momento meu, é o momento dele. Eu já cumpri a minha parte. Anunciei o caminho, preparei o caminho, agora é Ele. Ei, agora é hora de você morrer e você permitir que Deus, Jesus, seja glorificado na sua vida, que Ele possa agir de forma completa na sua vida, que as pessoas possam não ver mais você, mas ver Jesus em você, não ver as suas habilidades, mas ver o poder de Deus dentro de você, vendo o poder de Deus sendo manifesta na sua vida, na sua família, na sua casa. Não é mais você falando, é o Espírito dele falando através de você. A palavra profética tem que sair da sua boca. Entenda, o átrio é o lugar onde há entrega, purificação, confronto do eu,
local de arrependimento. O átrio é o local onde Deus trabalha o caráter antes dos dons. Átrio é o local onde Deus trabalha o caráter antes dos dons. Tem muita pessoa que está querendo ser usada nos dons, mas precisa mudar o caráter. Que diga Nadab e Abiú, filhos de Arão, quiseram exercer os dons com caráter distorcido, morreram lá no altar. Apresentaram diante do Senhor o fogo estranho. Não tenha pressa de sair do átrio, porque o átrio é o local da fundação. Diga assim, para a pessoa do seu lado, não tenha pressa de sair do átrio, porque o átrio é o local da fundação. Pessoas na Bíblia passaram pelo átrio. O próprio Jesus, o Filho de Deus, 30 anos no átrio, 30 anos no anonimato, 30 anos se preparando, 30 anos ouvindo o Pai, para depois ter 3 anos de ministério, que foram extremamente poderosos. Mas Jesus ficou no átrio 30 anos. Pastor, Jesus tinha alguma coisa para morrer? Tinha, porque ele veio como homem. Ele não veio como Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Jesus, a palavra diz, foi provado em toda área. Mas ele precisava sacrificar-se no átrio. Moisés, o átrio de Moisés, deserto de Midian. Moisés ficou 40 anos no átrio. Primeiro Moisés ficou 40 anos no Egito, se preparando para ser alguém. Depois ele descobriu que não era ninguém, e aí ele precisou ir lá para o átrio, para desconstruir tudo aquilo que o Egito construiu dentro dele. Tem pessoas aqui que precisam passar pelo deserto de Midian, porque precisam ser destruídas coisas que estão te impedindo de avançar e viver o melhor de Deus na sua vida. E depois que ele foi ensinado por esses 40 anos no deserto, ele descobriu que era o libertador. Passou pelo átrio. Porque o átrio é o local onde algo precisa ser destruído, desconstruído. Davi foi ungido já jovem, mas esperou anos sendo moldados no átrio dele. Onde é que era o átrio dele? Cavernas, desertos, anonimato, por trás das malhadas no relento. Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da vossa carne. Você só consegue andar no Espírito quando você morre no átrio. Isto é central, fundamental para as nossas vidas. Antes dos santos, as motivações precisam ser provadas. A palavra diz, tendo posto Deus a Abraão à prova, disse para ele, vai lá e oferece o teu filho. Não foi o diabo que provou Abraão. Não foi o diabo que pediu o filho de Abraão. Foi Deus que colocou, a palavra diz, tendo Deus colocado Abraão à prova, porque Deus queria saber se ele ia de fato sacrificar o filho dele ou não, para provar para ele que ele era o pai da fé. É no átrio que você vai descobrir que você é o pai da fé, não é no Santo dos Santos. Abraão descobriu que era o pai da fé no átrio, quando Deus pediu o filho dele, lá no monte. Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Amarrou o filho, quando levantou o anjo bradou, Abraão, não faça nada com o seu filho, agora eu sei que você teme a Deus. É no átrio que você vai provar a sua confiança em Deus. Não é no Santo do Santo. Santo do Santo é bom, tudo é lindo, querido, tudo é belo. No Santo do Santo tem louvor, tem adoração, tem anjo subindo, tem anjo descendo. Ei, mas no átrio tem luta, no átrio tem entrega, no átrio tem renúncia, no átrio o eu tem que morrer, e o verdadeiro você, a verdadeira identidade, uma criatura pura, uma criatura santa, uma criatura com caráter renovado, totalmente tem que vir à tona e mostrar para o mundo, e então o mundo vai conhecer Jesus. O átrio é o local onde a dependência de Deus se torna vital. No átrio é onde você descobre, Senhor, se o Senhor não for comigo, vai dar muito ruim. Tem momentos que você chega no átrio, Senhor, estica mais não, Senhor, vai quebrar.
Tem momentos no ato que você fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu quero ir para o Santos dos Santos. E Deus está falando, continua aqui, porque eu estou te preparando, porque lá no Santo dos Santos precisa de fundação. Se você não tiver fundação, a unção do Santo dos Santos vai matar você. É onde aprendemos a servir a Deus. Não é fazer por Ele, mas andar com Ele. É no ato que você aprende que não é fazer com Ele. Você precisa andar por Ele. Tem muita gente cansada, tem muita gente aí estressada, porque está fazendo para Ele, mas não está andando com Ele. Quando você anda com Ele, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve. Davi foi tratado por Deus no oculto, no relento, atrás das malhadas. Isso é o átrio, entrega, sacrifício. Mas existe um perigo de você sair de forma apressada do átrio. O perigo da pressa de chegar ao santo lugar. Entenda, nenhuma árvore frutífera dá fruto de um dia para o outro. Tudo o que nasce rápido demais pode não ter raízes profundas suficiente para suportar o período da seca. Quem já fez aqui a experiência do grão de feijão na escola? No algodão com água. Você coloca lá o grãozinho de feijão, cobre com algodão, derrama água por cima e espera um pouquinho. Daqui a pouco, o que acontece? Brota, rapidinho, poucos dias. Se você fizer isso aqui com ele, ele vai ser arrancado. Por quê? Cresceu muito rápido. Quem cresce rápido demais não tem raiz profunda. Quem sai do átrio rápido demais não vai ter raízes profundas para suportar o Santo dos Santos. Agora pega um pé. Lá na minha chácara tem uns pés de angico comprido. A gente corta o tronco dele para fazer estaca. Você pega o grampo de ferro, você tenta pregar no angico, você não consegue. Você tenta pregar, o pastor Alessandro aqui é da Bahia, pega um prego e tenta pregar num poste de aroeira. O que vai acontecer? O grampo de ferro empena, mas não entra. Sabe por quê? Porque teve tempo. Tinha raiz profunda e a madeira se tornou sólida. Você precisa ter tempo no átrio para se tornar uma pessoa sólida, preparada para o Santo dos Santos. Por isso que Jesus fala em Lucas 14, 28, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta para calcular os custos? A vida cristã precisa de cálculo. Diga assim, a vida cristã precisa de cálculos. Você precisa sentar e calcular sua vida cristã. Nosso bispo, ele diz, quem faz cálculo não peca. Porque o preço do pecado é alto. E se você parar para calcular, você não vai querer entrar nessa. Não vai querer. Antes de chegar no Santo dos Santos, precisa ter cálculo, precisa ter entrega, precisa ter renúncia, precisa ter sacrifício. Vivemos numa geração com pressa. A geração rápida demais. Elas querem microfone antes da oração. Quantas pessoas que querem o microfone antes da oração? O microfone fica lá no Santo dos Santos. Você tem que passar pelo átrio. Átrio é o local de cara no chão, pano de saco, pó na cabeça, e clamar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o tempo que Deus quer sarar a nossa terra, sarar a nossa nação, sarar a nossa família, mas é preciso largar o microfone, colocar a cara no chão, orar, clamar por misericórdia. Pessoas que querem púlpito antes do propósito. Visibilidade antes de maturidade. As pessoas hoje querem curtidas.
número de seguidores. Mas a palavra diz: seja o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E se alguém chegar diante de você e perguntar o motivo da sua fé, você vai ter palavra o suficiente para dizer: eu sirvo a Jesus não é pelo que Ele me dá, eu sirvo a Jesus porque eu conheço Jesus, todas as madrugadas Ele está no meu quarto, eu consigo ouvir a voz dEle, eu sou ovelha dEle, porque a ovelha ouve a voz do pastor, eu sou ovelha de Jesus, e eu sirvo a Ele porque eu escuto a voz do meu pastor. É ter maturidade. O conselho daquele pastor, daquele senhor, nos mostra que a pressa de exercer o ministério pode matar o nosso ministério. Queridos, eu nunca corri atrás de microfone. O meu desejo sempre foi apresentar Jesus para as pessoas. Eu nunca corri atrás de rótulo de pastor. Eu passei em outra igreja e pessoas iam sendo consagradas. E eu ia ficando. Até que um dia um pastor ministrou na igreja. E foi poderoso a ministração dele. E ele orou por mim e eu caí. E lá no chão Deus falou para mim: meu filho, por que você está ansioso? As pessoas só irão validar aquilo que eu já te dei. Você carrega uma unção. Seja pastor antes de ser reconhecido pelos homens. Aquele dia eu levantei e mudei completamente a minha história. Eu falei: eu preciso estar no átrio. Porque quando você não passa pelo processo completo do átrio, você fica ansioso, esperando a unção, reconhecimento de homens. Eu não preciso de reconhecimento de homens, eu preciso reconhecer a Deus. Importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Pular o processo é desonrar o processo. Onde não há cruz, não há glória. A cruz é o lugar de morte, mas antes da unção há morte. Entenda isso. Antes da unção sempre há necessidade de morte. Algo precisa morrer. Então, cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa de chegar aos Santos dos Santos. Cumpra o processo completo do átrio. Certifique-se de que você está completamente morto. E aí, então, você vai estar habilitado para entrar nos Santos dos Santos. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora é o lugar de entrar nos Santos dos Santos. Primeiro você oferece sacrifício vivo, santo e agradável, através de um culto racional, através do reconhecimento da necessidade de morte, de morrer completamente para o mundo e viver exclusivamente para Jesus. E aí você está apto para entrar no Santo do Santo. Santo dos Santos é um lugar belo, mas perigoso, para quem entra sem ser quebrantado. Nadab e Abiú, eu citei aqui, os filhos de Arão, ofereceram um fogo estranho e morreram. Isso enfatiza que, sem preparação, até o lugar da unção pode se tornar letal. Diga assim: sem preparação, até o local da unção pode se tornar letal. Como eu falei, o sacerdote entrava uma vez por ano no Santos dos Santos. Ele sacrificava no átrio, confessava o pecado do povo no átrio, e depois que ele sentia que estava apto para entrar no Santo dos Santos, ele vestia das suas vestes sacerdotais. Uma corda era amarrada no seu calcanhar, nas suas vestes tinha sinos, e ele ia andando com incenso e orando pelo povo. E o povo ficava escutando os sininhos
da vestimenta do sacerdote. Enquanto estava escutando, estava tudo bem. Mas a partir do momento que o sininho parou de tocar, o que eles faziam? Puxavam o sacerdote pela corda. Por quê? O sacerdote entrou em pecado. Entrou sem preparo. E morreu na presença do Senhor. E ele era puxado para fora. Existem situações do Antigo Testamento que deveriam apertar um pouco mais nos dias de hoje. Porque é certo que Deus quer fazer coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração humano. Mas nós temos que estar com as nossas vestes limpas, com o nosso coração quebrantado. Porque o desejo de Deus é que nós entremos no Santo dos Santos. Porque o Santo dos Santos representa a revelação. A revelação não é no átrio, a revelação está no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o local da intimidade profunda. Uma coisa que era exclusiva para o sacerdote, como a Angélica ministrou aqui no profético, o véu foi rasgado. E nós temos livre acesso a entrar hoje no Santo dos Santos. Porque ele é o local da autoridade espiritual, que foi passada para todos, não somente para o sacerdote. Hoje você tem autoridade para entrar no Santo dos Santos. Hoje você tem autoridade para fazer confissão dos seus pecados, do pecado da sua casa, da sua família. Hoje você tem a condição de, como sacerdote, clamar ao Senhor, pedir por misericórdia, pedir por graça, pedir por avivamento. Esse é papel seu hoje. Mas ele também exige consciência. O Santo dos Santos exige consciência. Eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer jeito, queridos. É a consciência de José. Como eu pecaria contra o meu Deus? É a consciência que você não apresenta para Deus qualquer coisa. Tem gente que fala assim, não, é para Deus, eu vou oferecer qualquer louvor. Não, Ele é digno de receber o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor entrega. Ele é digno de receber tudo seu, porque você não tem nada. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Não, pastor, eu senti no coração de que eu vou cantar para Jesus aqui no microfone, querido. Esses dias eu estava pregando para o culto SOS, culto de cura, salvação e libertação. Deus tem feito maravilhas. E eu vim para o público para ministrar, e o louvor estava finalizando, e eu cantando, bem baixinho, estava saindo o microfone. Aí o pessoal lá da mesa lá de cima falou, pastor, canta não, prega é melhor. Porque não é a minha área de convergência. Vamos deixar para o pessoal do louvor cantar? Descubra qual é o local que você está no Santo dos Santos, e dê o seu melhor para Ele. É o local da consciência. A consciência de Davi, como eu vou oferecer para o Senhor algo que não me custe nada? No lugar do Santo Santos, é o local da consciência. É o local da santidade, seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o local da obediência contínua, não é uma obediência por um tempo. Diga assim, Santo dos Santos é o local da obediência contínua. Por isso que a palavra diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Não é por um período da sua vida, mas é uma obediência contínua. Não se entra no santo lugar com pressa, entra-se com reverência, depois de ter sido moído, forjado e aprovado no átrio. Só entra no Santo dos Santos com reverência, depois de ter sido moído, forjado e aprovado no átrio. O átrio não é perda de tempo, átrio é local de preparação. Talvez essa noite você se sinta escondido. Talvez essa noite como você se sinta esquecido por trás das malhadas. Talvez você ache que está atrasado, que o seu tempo passou. Todos foram e você ficou para trás. Não é isso.
É porque você precisa de um preparo maior para você entrar no Santos dos Santos. Entenda, se Deus está te mantendo no átrio, é porque Ele está te moldando para algo que o santo lugar vai exigir de você. Porque Deus não quer que você se torne um Nadab e um Abiú. Entre no local sem preparo. Entenda, não se pode sustentar o peso do Santo dos Santos sem raízes profundas. Não pode suportar o peso dos Santos sem raízes profundas. É cantado: quem já pisou nos Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem tem uma entrega, quem tem um preparo, quem tem uma obediência contínua e entra no Santos dos Santos, ela não vai querer mais sair de lá. Por isso que Davi diz: é melhor um dia na sua casa do que 1000 dias na tenda da adversidade. Portanto, pare de correr. Pare de correr para o Santos dos Santos. Puxe o freio de mão no átrio. Puxe o freio de mão no local da entrega, do sacrifício, da renúncia. Permita-se morrer no átrio. Deixe Deus trabalhar profundamente em você, antes de operar através de você. Deixe Deus trabalhar profundamente em você, antes de trabalhar através de você. Precisa um trabalho em você, para que você possa ser. A pressa é um risco. Tem pessoas que estão tão apressadas em sair ganhando o mundo, que não deixam Deus levar o tempo necessário para mudar elas por completo. E aí tem um ministério com impacto pequeno. Deus quer que o seu ministério tenha um impacto considerável. Mas você está tão apressado em ganhar o mundo para Jesus, que vai sem preparo. É a consciência, é os filhos de Cefa. Conjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio falou: eu sei quem é Paulo e sei também quem é Jesus, mas vós, quem sois? Pessoas que não tiveram tempo suficiente para matar o seu eu, para matar as suas motivações erradas no ato, e tentaram expulsar o demônio. E a palavra diz que o demônio partiu para cima deles e deu uma surra nos 7 filhos de Cefas. Falta de consciência, reverência. A unção do Santo dos Santos só permanece em quem aprendeu a morrer no átrio. A chamada é real, a paixão é legítima. Deus se importa mais com o que você está se tornando do que com o que você está fazendo. A paixão é real. O chamado é real. A paixão é legítima de você querer ir para o Santo dos Santos. Mas Deus está mais interessado em quem você vai se tornar do que em o que você está fazendo. Entenda, finalizando. Morrer no átrio é a única maneira segura de você entrar no Santos dos Santos. Por um instante, feche seus olhos. Por um instante, comece a refletir. Como você tem se comportado no processo do caminhar todo no tabernáculo? Tem pessoas que acham que a entrada inicial do tabernáculo é o Santo dos Santos. Não, a entrada inicial é o átrio. É o local onde que tem o mar de bronze, que é necessário que a carne seja totalmente queimada, desfeita, destruída.
para que o puro seja revelado. E uma vez que o puro seja revelado, você vai ter a capacidade de entrar nos santos dos santos.